Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou André Vulcão, médico veterinário e o apresentador desse podcast. Hoje a gente está aqui com o Dr. Maurício Galvão. Ele trabalha na área de gastroenterologia. Vou deixar ele se apresentar. Tranquilo? Tranquilo, André. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui desse podcast. Espero representar bem, igual os outros que eu vi, ter na mesma altura deles. Vamos lá. Quando eu me formei em 2007, eu não fui primeiro nessa área de pequenos. Eu fui na área de grandes. Na época, o Brasil estava batendo recordes de exportação de carne, de carne bovina, de carne de frango. E eu vi essa área, uma área boa. E aí eu comecei a trabalhar em frigoríficos. E aí o que aconteceu? No ano seguinte veio aquela crise dos bancos americanos e veio a crise mundial. E no Brasil pegou essa área da parte de exportação de alimentos. E eu perdi meu emprego. E via muita gente querendo me contratar, mas ninguém estava contratando porque estava praticamente parado o comércio. E aí eu fui para a área de pequenos. E aí me apaixonei. Me apaixonei por essa área e fui clinicando, montei minha clínica, né? E depois de um tempo, eu atendi um caso que era de um cão que ele apresentava vômitos crônicos e tinha passado por vários veterinários e ninguém conseguia resolver. E veio para mim, e quando eu vi os exames, vi o tratamento que os outros veterinários fizeram, eu faria praticamente a mesma coisa, na área diferente. E terminou que eu passei algum tratamento, ele não melhorou, ele deve ter ido procurar outra pessoa, outra opinião, e eu quis procurar alguém para dividir esse caso. E vi que não tinha ninguém na parte de gastroenterologia que pudesse me dar uma luz do que poderia estar acontecendo. E aí, como eu vi que não tinha ninguém nessa área, eu procurei saber se tinha uma especialização, achei, e fiz essa especialização, e hoje em dia é onde eu mais trabalho, que é essa área de gastroenterologia. Uhum. Atendendo geralmente esses quadros mais complicados que os clínicos ou passam ou mesmo indicam para a gente fazer esse atendimento. Uhum. E aí, no caso, a gastroenterologia, que nem extrapolar um pouco aqui, que nem no humano, por exemplo, seria a parte de estômago e todo o trato gastrointestinal. Diarreias crônicas. Do esôfago, a parte do reto seria todo o tubo digestivo, pegando as glândulas acessórias, como pâncreas e fígado, às vezes as glândulas salivares também, a gente também atende, mas geralmente a gente deixa mais pro pessoal da odonto. E eu brinco, né, como a música da Rita Lee, que tudo vira fezes. Não vou falar o que ela fala, né, com respeito aí, mas que ela fala que do caviar, o ovo frito, tudo vira fezes no final. Uhum. E a mesma coisa na gastro. Você pegar uma doença infecciosa, a causa, uma parvovirose, uma erliquiose, diarreia, vômitos, uma alteração endócrina, vai dar diarreias, uma síndrome de Cushing, vai dar diarreias, vômitos, insuficiência renal aguda, muitos casos de vômitos. Então a gente atende também essa parte, muitas vezes, que não é gastro, mas que confunde as pessoas. Às vezes, quando vem um tutor diretamente nos procurar, ele vem por alguma alteração, alguma piometa, por exemplo, que o animal apresenta muitos vômitos, e ele acha que é alguma outra coisa, procura um gastro. Então, assim, além dessa parte do trato gastrointestinal, a gente termina expandindo para outras áreas que não seria bem gastrointestinal, mas os sintomas são bem parecidos. Acaba que o vômito crônico persistente, o povo acaba procurando mais, né? Isso, na parte de gastroenterologia dessa área, por causa desses quadros clínicos que apresentam. Entendi. E como é que você vê a questão da especialização? Como é que foi? Eu achei bem interessante, aprendi muita coisa que eu realmente não sabia. Eu falo que eu não entendia do trato gastrointestinal. Eu comecei a aprender bastante coisa nesse tempo. Depois eu fiz a especialização com mais de 10 anos de formado, então eu tinha uma boa clínica já. E aprendi bastante, muitas coisas que a gente às vezes usa sem ter necessidade e termina sofrendo o aparelho digestivo. E eu vejo que está crescendo bastante, somente da parte dos veterinários. Os veterinários muitas vezes, às vezes por falta de conhecimento, ou às vezes por não querer ficar naquele
quadro clínico, porque, por exemplo, um veterinário clínico, ele atende de manhã, aí ele atende uma dermatologia, aí depois atende um problema de o cachorro tá mancando, aí à tarde vai fazer uma cirurgia, um OSH, e aí depois vai fazer, às vezes, uma cirurgia de um nódulo. Então, assim, a vida do clínico é muito corrida. Não tem tempo para ele ficar, às vezes, 1 hora e meia, investigando a fundo por que aquele animal está apresentando aqueles quadros, o que foi feito. E, às vezes, o tutor também se sente mais seguro em ser tratado por um especialista nessa área. Então, eu vejo muito isso. As pessoas procuram e os clínicos estão indicando, geralmente, nesses quadros. Às vezes, eles pegam... Às vezes, acontece... O que acontece, às vezes, também, eles nem... avaliar o quadro. Então, já peguei quadros, como eu falei, né? Olha, isso aqui, eu vou passar uma medicação aqui para melhorar, mas isso aqui é rim, tá? Ela está com insuficiência renal. Nossa, doutor, desculpa, na correria eu nem vi que era isso, mas eu já te encaminhei, porque falou que estava já vomitando há mais de uma semana. Eu falei, pois é, mas tô tranquilo, eu vou passar o tratamento, mas vai ter que procurar um nefro agora, que agora a minha parte aqui já foi resolvida. E como é que você vê essa questão realmente assim do encaminhar, né? Porque assim, o que eu tenho visto, o que eu tenho reparado, muitas vezes assim, a gente especializou bastante, né? E isso é muito bom, muito bom. Mas acaba que tem algumas dessas falhas mesmo na pressa de tentar resolver, não buscar alguns exames, alguma coisa, até porque assim, pelo menos aí é hábito meu. Até a doutora Aline teve aqui, que faz ultrassonografia, estou conversando com ela. É hábito meu. Quando eu encaminho, eu já encaminho pelo menos com uma série de exames que foram feitos. Até exatamente para a gente evitar esse tipo de encaminhar um insuficiente renal para um gastro, em vez de ter encaminhado direto para um nefro. Correto. Né? Como é que você vê essa questão de eu vejo assim, desse atropelo, às vezes, que acontece? Quando o clínico geralmente tem que avaliar aquele animal, fazer uma boa clínica nele. Então, assim, quando é um quadro agudo, o animal está com diarreia tem o quê? 2 dias, 3 dias. O que aconteceu? Ele comeu a ração do gato. Então tá bom, então vamos passar um fluido, dependendo como tiver, um corticoide. Tratar com algum probiótico, um prebiótico, para evitar que piore. E o animal melhora, ótimo. Então, assim, quando é um quadro já mais agudo, até de vômito, até para investigar o quadro, fica para o clínico. Quando ele já vê que está há mais de 3 semanas, e essas 3 semanas precisam ser seguidas, por exemplo, se num ano, todo mês o animal passa 1 semana com diarreia, e ele faz aí isso pode ser considerado crônico. Já é considerado um quadro crônico, que é uma alteração que não sabe muito bem o que é que está acontecendo. Às vezes fica 2 semanas, vai, para, aí volta ao normal, depois volta para ter diarreia. E aí, essa hora, eu acho que ele é importante fazer um encaminhamento para uma consulta mais especializada, que aí, às vezes, a gente já consegue ver o que aconteceu de errado. Às vezes foi uma alteração no alimento que ela fez um tempo atrás, e esse animal ainda está apresentando uns quadros diarreicos, e às vezes no manejo a gente consegue resolver. Então, assim, outra coisa que eu gosto de falar para os clínicos é que diarreia não quer dizer falta de metronidazol. Não é porque o animal está com diarreia que a gente tem que botar metronidazol. O metronidazol, em estudos já recentes, ele dá uma alteração na microbiota intestinal por 6 meses, você usando o metronidazol por 5 dias. Então, 6 meses esse animal vai ter alguma alteração. Então, assim, ou então outras coisas que eu vejo muitos clientes que chegam para mim e falam assim, olha, doutor, ele teve a diarreia e é giardia. Eu falo assim, nossa senhora, eu vou contratar essa mulher para trabalhar comigo, porque eu não consigo ter esse olho assim, de conseguir ver a giardia. Não, mas é a cara da giardia. Eu falei, gente, qual é a cara da giardia? Eu não me especializei em gastroenterologia, eu não sei que cara é essa que a giardia tem. E aí eu pergunto, não, por que você falando isso? Não, porque eu fui no veterinário e ele falou que era giardia. Eu falei, sim, mas ele chegou nessa conclusão como? Não, porque eu moro em Águas Claras, já tem muito animais com giardia, o que eu fiz, fez um teste rápido, fez um exame parasitológico de fezes. Não fez, foi só... E aí tem uma medicação que o pessoal acha que é um giardicida, mas não é giardicida. Eu não uso nenhum antibiótico para tratar giardia, eu uso fenbendazol.
Então, assim, é 2 antibióticos que estão fazendo, às vezes, uma diarreia aguda. O animal, às vezes, comeu alguma coisa, o filho deu um biscoito, deu um... Eu falo que tem muita giardia na segunda-feira, né? Que é o dia do churrasco. Então tem que ter um tio que vai lá dar uma carne. Eu tratei um Schnauzer filhote. Ele tinha essas diarreias esporádicas. E aí o que a gente descobriu é que, na verdade, ele estava igual um aspirador de pó embaixo da mesa. A gente cortou isso, melhorou. Eu atendi um caso também, que a cliente ela não resolvia com nada a diarreia dela, do animal dela. E melhorava, e piorava, e melhorava, e piorava. E aí um dia, não sei se foi falta de atenção minha, ela chegou com a filha no braço. E eu falei, sua filha, como é que você faz para alimentar ela? Ela come na cadeirinha. E o cachorro fica onde? Fica embaixo. E vamos fazer o seguinte, vamos prender ele na hora que ele for comer, limpa tudo e depois solta. Acabou os problemas de diarreia era um Yorkshire. Então tem muito isso, né? Então, esse uso dessa medicação, assim, uma medicação forte, está causando muita resistência nos animais hoje em dia. Então, investiga a causa. Se é uma diarreia aguda, não precisa entrar com antibiótico. Vai entrar com manejo. Né? Às vezes a gente come alguma coisa fora do comum, a gente não vai chegar na farmácia, olha, vou tomar... Qual remédio vou tomar para... Às vezes não mata, mas não vai entrar com antibiótico para conter esses quadros diarreicos. Então, assim, eu falo muito às pessoas, olha, não entra com antibiótico agora, vai causar muita resistência no animal e uma hora o corpo cobra, né? Tanto o nosso quanto... Outra coisa que eu bato muito forte é com vermífugo. O pessoal fala, vamos fazer prevenção. Tá, vermífugo não previne. O ideal é quando você tem algum sinal que indique... Faz o exame parasitológico uma vez no ano. Vamos ver se o animal está com fezes ou com verme nas fezes. Porque se não tiver, às vezes o patrão faz de 3 em 3 meses. Eu falo, cara, ele está fazendo 4 remédios, 4 medicações no ano nesse animal. Em 10 anos ele tomou 40 comprimidos, que sem a mínima necessidade, uma hora o corpo vai cobrar. Você está entrando com fármacos que vão fazer alterações. Então, uma hora o corpo vai cobrar. Às vezes pode desenvolver uma doença, uma gastroenterite crônica por causa de alterações em velocidades intestinais. Então, o que eu falo muito, vamos tratar o que está apresentando o animal, vamos tratar o que ele tem. Ele tem uma verminose, vamos tratar giardia. Ele deu giardia nas fezes? Deu. Está dando quadro clínico? Está com diarreia? Não. Deixa lá, deixa quieto. Ele está com a giardia. A giardia é o protozoário. A giardiose, que seria a doença que está causando. Aí realmente é todo o tratamento. Lógico que sim, você pode fazer a limpeza do ambiente, trocar os comedores. Os cuidados de higiene são essenciais. Passar e a vacina? Controverso, hein? Porque eu realmente, lá no consultório, eu não faço. Não faço. Exatamente porque o meu pensamento é exatamente esse. Isso. Você tem um protozoário. Não vai ser uma vacina que vai... Deixando bem claro, assim, que é a minha opinião. Dizem que é o seguinte, a vacina de giardia não é uma vacina, é uma coisa parecida com a vacina que eu falei, então muda o nome, pô. Que ela vai fazer com que diminua os sintomas, né, os sinais do animal. Mas ninguém recomenda essa vacina. Ninguém pelo que eu andei vendo, até a própria associação não tem recomendado o uso. É uma vacina não recomendada. Há alguns casos que o animal tem direto, uma aglomeração, né, que você pode fazer, e seria mais para evitar com que ele elimine essa giardia para os outros contactantes. Então, assim, eu não faço. O pessoal pergunta para mim, eu falo, olha, não vacino, você mora onde? Às vezes a pessoa mora onde tem uma clínica, lá na Arniqueira, que é casas, o cachorro fica no condomínio, dentro da casa, não sabe, não vê, acho que vê o outro cachorro da casa dele. E aí não tem contato nenhum, então não tem necessidade. Na consultório eu não uso. Eu também, geralmente quem vai mais muito pedindo aos clientes, né? Tem a vacina, olha... Nem compro. Não, né? Quem me perdoa é o laboratório, mas eu nem compro. Eu indico outro lugar você ir, mas essa vacina não trabalha. Né? E
Então, assim, o ideal seria encaminhar realmente nesses quadros mais crônicos. Mais crônicos, quando a gente E aí, o que a gente consideraria casos crônicos, por exemplo, vômitos? Seriam vômitos persistentes? Por quanto tempo? Ou ele tem períodos em que ele tem esse vômito frequente? Isso. Para, volta? A gente vê primeiro, a gente investiga nessa parte de gasto, né? É vômito ou é regurgitação? E a gente pergunta, como é que é? Ele, depois que ele come, ele já bota para fora, ou ele demora um tempinho, respira, faz aquele movimento de contração abdominal e bota para fora. Aí, ele tem esse todo de movimento. Que cor é? Aí às vezes fala, é branco, é transparente. Ele tosse, então já não é nem vômito nem regurgitação. É outra área, é pulmão aí. É amarelo, amarelo é bile, então é vômito. Então aí a gente vai começando a identificar se é logo depois que ele come, pode ser um megaesôfago, pode ser uma estenose de piluro que está causando isso daí. E aí a gente vai vendo, não é nada disso, é realmente vômito. Então, o que está acontecendo? É uma alteração em intestino, é uma alteração no intestino delgado, intestino grosso, porque muitas vezes as colites, né, que são as inflamações do intestino grosso, o animal apresenta vômito, só que assim, está bem longe, o estômago do colo, só que é muita cólica que ele apresenta, então vomita muitas vezes de dor. Então a gente tem que investigar por que o animal está vomitando. Não o vômito geralmente é uma questão de defesa, né? Se a gente come alguma coisa, geralmente algum veterinário, somente a gente que já é formado há algum tempo, já pegou um cachorro intoxicado por chumbinho. E a primeira coisa que ele chega é vomitar, porque o organismo quer expulsar aquele veneno que ele está apresentando lá. Então, o vômito e a diarreia também é uma questão de defesa do organismo, de tirar tem alguma coisa errada, bota todo mundo para fora, que tem alguma toxina aí. E aí o que acontece? Quando a gente depara nesses quadros, aí a gente vai fazer um estudo minucioso. Por que está acontecendo? Às vezes é o quê? A dieta. O que é que ele dá? Vamos fazer uma dieta com a proteína inérita, entrar com uma carne de... uma ração com a baseada de peixe, de cordeiro. Vamos fazer uma dieta hidrolisada, que é aquela proteína mais quebrada, que aí o organismo não consegue reconhecer. Vamos entrar com a proteína de soja. E aí a gente vai fazendo esse modo. E não resolveu com isso, vamos imunomodular, vamos entrar com corticoide. Não é uma dieta responsiva antibiótico. A gente entra com às vezes, o metronidazol. Eu gosto muito da tirosina, né, que é um antibiótico que é exclusivamente nosso. Então, assim, ele pode estar por bastante tempo no animal, não vai causar resistência, não vai ter uso humano. Então, fica nesse estudo de detetive, né? A gente fica investigando até chegar num ponto que a gente quer descobrir. Nesse ponto resolveu, então vamos manter aí. Acaba assim, né? Que quando chega encaminhado, ele já fez uma série de tratamentos, uma série de... E aí também, até dependendo da medicação que tomou, pode atrapalhar um pouco esse processo, né? Muitas vezes atrapalha. Por exemplo, tem uma doença que chama colite ulcerativa, né, que dá muito em bulldogs e boxers. E aí o que acontece? É causado por um Escherichia coli que causa umas úlceras no intestino grosso. E aí, quando eu peguei acho que esse ano, um bulldog que era matriz. E aí fizemos os exames, acho que foi até o Franco que fez, o doutor Franco, que fez a colonoscopia. E na hora que coletou o material, mandou para o antibiograma, o animal é resistente a tudo. A tudo. E eu estou há 4 meses com esse animal, já é o 4º antibiótico que eu tento e não consegue resolver esse problema. Porque eu acho que essa cadela, como ela ser matriz, o antigo tutor dela estava dando tudo que era antibiótico que podia. E aí acaba também que alguns desses antibióticos dão uma mascarada, segura, quando para... E o uso, geralmente, é de 3 meses de antibiótico para a gente conseguir resolver. Então, assim, não é uma coisa simples que a gente vai resolver rapidinho, numa semana de 7 dias de antibiótico. É 90 dias e esperar ver se não vai dar recaída no futuro. E acontece muito disso. Às vezes o pessoal fala, eu passo uma ração hipoalergênica. Já comeu e não resolveu nada.
Aí eu fiz, sério, não resolveu? Mas como é que você fazia? Ah, eu botava um pouquinho de frango pra, pra ela comer. Eu falei, meu Deus, você tá dando a ração mais cara do mundo. Porque a gente faz a ração justamente para não ter proteína, você tá botando a proteína, você dando a ração mais cara que existe. Então, assim, às vezes o clínico fala da ração, e a pessoa fala que deu a ração e não resolveu, mas ele não sabia, às vezes, a pessoa não fala, por causa, às vezes, do dia a dia do clínico, que é muito corrido, tem hora que tem 10 pacientes esperando, ele não vai ficar 1 hora conversando com o cliente, né, em alguns casos, né. Algumas clínicas são um atendimento mais setorizado, eles conseguem, mas geralmente no dia a dia da clínica, né, é aquele... É mais corrido. Corrido, né? Mais corrido. Chega emergência, então as pessoas vão lá para fazer aquele atendimento rápido, então não vai ficar perguntando como é que foi feita a dieta, se dá petisco, muitas vezes dá petisco se tem criança, pergunta se tem criança em casa? Eu lembro um caso, uma vez, na clínica que eu trabalhei, a gente comentando lá, que era exatamente um caso de diarreia frequente, geralmente no começo da semana. E aí, no que o veterinário que atendeu ele na época chegou e questionando, não, mas ele comeu alguma coisa, não sei o que, ele não, né? De repente vem a criança de lá de dentro, não, comeu uma gordura desse tamanho assim. Aí também complica, né? E esse histórico do tutor também ajuda bastante, né? Sim, e eu gosto muito de criança, por causa da criança é muito sincera, né? Eu falei, ele tá com vômito de diarreia? Não. Aí a criança fala, tava, ele teve diarreia ontem. Aí, eu acho bacana essa parte aí que a gente... Geralmente o pessoal não gosta, né, de quando levam criança. Eu adoro, que eles geralmente falam o que tem que falar. Aí no seu caso, sim, esse manejo alimentar ajuda bastante, né? Ajuda. A gente... Porque acaba também máxima, te dando um norte do que você vai fazer. Aquela máxima que o pessoal fala, a gente é o que a gente come, né? Eu falo a mesma coisa para os animais. Então, assim, às vezes o pessoal dá uma ração mais fraca, uma ração mais baixa de proteína, né? Ou então fala que acha que é boa porque tem muita proteína. Então, faz uma modulação da ração. Vamos dar uma ração melhor para ver se melhora essa parte. Vamos tirar esses petiscos que você está dando. Você quer dar um petisco, aí a gente entra... Ou a gente tem uma ração hipoalergênica enlatada. Vamos dar essa ração enlatada, tapeia ele. Porque para o cachorro que der, você está comendo, você dá um pedaço da ração hipoalergênica para ele, ele vai achar que é a mesma coisa. Ele não vai distinguir. Lá em casa a gente tem muito hábito, às vezes, de aqueles petiscos, peito de frango desidratado, se você está comendo, a gente já deixa em cima da mesa, assim, que se ele começar a perturbar, é o que ele vai ganhar. Existe muita diferença, no seu caso, assim, para o tratamento, entre esses alimentos hipoalergênicos, rações industrializadas, alimentação natural. Existe muita diferença nesses casos ou não? Sim. A ração hipoalergênica eu uso bastante, né? Ou com uma proteína inédita, ou com uma ração que ele nunca comeu. Até pra gente descartar, né? Que às vezes eu falo pro acaba clientes, que vai no... Você tem que eliminar porque é como mais ou menos a dermato, né? Não existe às vezes um exame específico que a gente fazer. A gente vai eliminando as causas para conseguir fechar. E eu falo, olha, eu não vou fazer isso, não é para fechar o diagnóstico. É para a gente descartar outras possibilidades. Porque eu não vou fazer você submeter o seu animal a uma endoscopia e uma colonoscopia, ele vai ser anestesiado. Já aconteceu com colegas meus que eles fizeram uma endoscopia e descobriram que estava com verme. Aí eu falei, olha, foi o diagnóstico mais caro do mundo, né? Porque... E aí ele falou, o pior não foi isso, o pior foi ter que explicar pro tutor. Porque eu perguntei se ele tinha feito o exame de fezes, ele falou, já fez, e ele não repetiu, entendeu? Eu tive um professor, o Alexandre Sardinha, dava aula de fisiopatologia da reprodução. E aí ele contava o seguinte, estudante é uma praga, né? Então tinha uma vaca na fazenda que não engordava de jeito nenhum. Então a primeira coisa que o povo falou, tá com plástico no bucho, vamos abrir. Juntou ele e mais alguns outros colegas, foram anestesiar a vaca e foram abrir rumen, que tem todo aquele processo de retira conteúdo. E aí o colega dele estava responsável por anestesiar, foi e resolveu olhar a boca da vaca. Era uma vaca já idosa, então estava com os dentes completamente gastos. Então é que ele dizia pra gente, cara, se a gente tivesse olhado a boca,
partir dali do básico, a gente não teria submetido a esse procedimento cirúrgico inteiro. Aí mandaram a alimentação, ela voltou a ganhar peso. Pois é. Às vezes, assim, você também. buscar a causa de forma mais simples do que partir para algo mais... Facilita também, né? Com certeza. Eu geralmente vou no mais simples, né? Acontece também com a gente. Às vezes eu pego algum cliente que tem gato e falo, nossa, ele não come por nada. Ele não come, tá vomitando. Quando eu abro a boca do gato, tá aquilo. Olha, vamos tratar esses dentes que provavelmente vai melhorar. Então, assim, com relação às rações, hoje temos um mundo de ração, né? Que a gente consegue trabalhar com bastante coisa. Ração que é rica mais em fibra, ração que é pobre em gordura, ração hipoalergênica. Então, assim, existe uma gama de rações no mercado que a gente consegue trabalhar. Eu gosto muito da alimentação natural, só que eu falo que são 3 parâmetros que a gente tem que ter. O primeiro é o seguinte, eu não sei se já fez, mas eu já fiz acompanhamento nutricional. A primeira semana, maravilha, compra tudo que o médico quer. Diabetes é algo que eu paro. Na segunda semana você já fala, não vou botar isso aqui, não vou comer uma pizza mesmo, que tá mais fácil aqui. Ainda mais a gente tem a vida corrida para fazer esse tipo de coisa. Com um mês, aquela dieta já não existe mais. Então eu falo assim, se você for fazer a alimentação natural, tem que seguir estritamente o que o veterinário prescreveu. Por quê? Se você começa a tirar, não vou dar agora essas vísceras, vou dar tal coisa, vocês começam a ter uma alteração nos minerais, nas vitaminas, e começa a dar alguns problemas que a gente não via há muito tempo, deficiência de cálcio, que é uma coisa que a gente não via há anos, que começa a aparecer por causa de um manejo errado. A segunda é ser um veterinário nutrólogo, que atende essa área. Não pegar dietas de internet, porque cada animal é um animal, cada ser é uma dieta. Então, assim, essas dietas genéricas de internet pode até dar certo, mas não é o que realmente correto, né? E a terceira é o animal se adaptar ou não, porque tem animal que não se adapta. Tem animal que a gente entra com alimentação natural, ele não se adapta, ele se adapta melhor com ração. Eu tinha um hotelzinho de cachorro e tinha os cachorros que eram tudo alimentação natural, eles não podiam ver uma ração, eles iam direto na ração para comer. Acaba que é um cheiro diferente, uma novidade. Sim. Então tem cachorro que não vai. Aí começa a dar algumas alterações com o muco, que o cliente começa a achar ruim. E aí a gente, olha, tem que ver com o nutrólogo, porque eu não posso mexer na dieta, na minha área. Mas se quiser ir na ração, a gente consegue trabalhar. Então a gente vê realmente muitas vezes que a gente chama enteropatia responsiva ao alimento, que é uma dieta com uma proteína inédita. A gente coloca uma proteína de soja, por exemplo, por um tempo, e depois a gente pode fazer os desafios. O que são esses desafios? Entra com 4 dias com proteína da carne bovina. 4 dias. E depois dá uns 4 dias de descanso para o animal. Por quê? Porque às vezes, para a gente entrar com outra proteína, né? Porque às vezes ele tem a reação no 4º dia. E se a gente entrar no 5º dia com a proteína do não frango, vai saber se foi daquela não vai antes saber ou qual agora. foi. Então a gente dá uns 4 dias de descanso e entra depois com a proteína do frango. Mesma coisa, 4 dias, mais 4 dias de descanso. Entra com pão integral, por causa do glúten. Tem alguns cachorros que têm seta, tem muita alergia a glúten. Aí não teve nada. Opa, então o que será? Às vezes é do animal que tinha. Naquela época, a gente entrou com a ração hipoalergênica por um tempo, fez o desafio, não deu nada, voltou para a ração antiga e o animal não teve mais nada. Pode ter sido em função de, às vezes você consegue com a hipoalergênica, se logo for, dar uma regulada na microbiota e aí ele passa... É que eu falo, né, que o intestino, as células, eu falo muito para os clientes, né, os enterócitos ficam desse jeito aqui. Quando tem uma inflamação, e aí quando ele entra alguma substância, uma proteína, uma gordura, um carboidrato, ele abre e recebe e vai para o sistema sanguíneo, né, para fazer a distribuição desses nutrientes. Quando está inflamado, ele faz isso aqui, ó. E aí a proteína, que é grande, entra e para o organismo ele vê que é uma macromolécula muito grande. E ele acha estranho, fala, isso aqui está esquisito. Começa a criar sistema imunológico para aquela proteína. Então, quando cai no organismo, o sistema imunológico já vê que é aquela que eles já identificaram. E começa a produzir anticorpos e aí dá essas diarreias, essa alteração.
Então, muitas vezes, quando regula essa microbiota por alguma alteração, me regula o intestino, reduz essa inflamação. Reduz a inflamação e o organismo não reconhece mais aquilo como um patógeno. Acontece muito disso que eu vejo acontecer nos animais. A gente volta para a dieta normal, não teve mais nada, graças a Deus, então vamos continuar, se der alguma coisa no futuro, se a gente procura. Então acaba assim, que essa investigação ela é bem lenta. É lenta, é um processo que eu falo, olha, não vai com pressa, porque a gente vai ter que investigar. Às vezes você achar que não está resolvendo no seu animal, mas só que não é isso, a gente tem que ir, porque não existe nenhum exame que eu vou fazer para a gente fechar esse diagnóstico, né? A gente vai entrar com tratamento e resposta, a gente vai fazer com que ele, a longo prazo, tenha benefício no tratamento, porque não adianta a gente ficar também só imunossuprimindo o animal para depois de um tempo ele... Até porque isso pode acarretar outros problemas mais pra frente, né? Então, o que é um processo lento, a gastroenterologia, e como eu falei, né, a gente envolve todo o organismo, não é só... Porque até quando eu quis me especializar, eu não queria alguma coisa que fugisse muito da clínica geral, que é o que eu gosto. E eu vi que a gastro é praticamente a clínica geral, só que focado mais no aparelho gastrointestinal. Então, é um processo que a gente vai com calma, com paciência. Às vezes os clientes não têm, os tutores não têm essa paciência toda. Nossa, porque a diarreia incomoda, né? E hoje em dia também o pessoal anda muito imediatista, sim, né? É. Às vezes o pessoal fala, quero um remédio que vai melhorando. Não. Às vezes entra com remédio, melhora, mas não teve nada a ver com aquela medicação. Acontece muito que eu vejo isso. Então... E entra no caso daquela Bulldog que você falou, que às vezes tomou muita coisa até você conseguir ajustar isso, porque na verdade você vai ajustar para então começar a resolver o problema. Exatamente. E aí acaba que é bem trabalhoso. E às vezes a pessoa não tem paciência, as medicações são caras, né? E começa a gastar demais, e aí termina desistindo do tratamento, vai deixar ele com diarreia mesmo, deixar lá de fora, não vai entrar mais em casa mais nunca. E aí, às vezes o cachorro dorme na cama. Prejudicial pro coitado do bichinho. Não é? Né? Então, assim, né? O ideal seria encaminhar quando tivesse já esses casos crônicos bem delimitados. Sim, já. Né? Quando ele já viu que... Às vezes o clínico pode tentar entrar com ração, não pede nada. Mas quando ele já vê que já está alguma coisa que ele não está tendo tempo para dedicar aquele animal também, aí seria indicativo encaminhar. Porque é isso, né? A gente tem que ir a fundo, trabalho detetive mesmo, de formiguinha, assim, a gente vai... Uma vez eu tentei um caso que me encaminharam para mim, e foi engraçado que depois que terminou a consulta, ele veio perguntar o que aconteceu. Aí eu falei, ela deu ração a granel, essa ração já está contaminada. E depois de um tempo o animal ficou ruim, um outro tempo depois tinha voltado. Aí ele falou, mas ela não me falou que tinha dado a ração a granel, e você não perguntou? Eu fui perguntando o que é que ele comia antes, e antes, nunca comeu nada diferente. Teve uma vez que eu comprei uma ração a granel. Aí eu falei, olha, aquela ração a granel a gente não sabe quanto tempo tá lá, então pode estar. Eu já trabalhei num lugar que eu pegava assim, o que ia sobrando de ração, você ia jogando dentro. Eu brincava que era a melhor ração que tinha, porque tinha misturado ali super premium, prêmio, combate, tudo misturado numa só. Ou fura um saco, joga lá, né? Eu não sei, porque lá em casa eu tenho cuidado da ração que eu dou pros meus cães. Eu compro pacote grande, 7 quilos, mas ela é embalada em pacotes de meio quilo. Então estão todas fechadinhas, bonitinhas. Até esse cuidado eu tenho lá em casa, porque eu tenho um casal de Shih Tzu e um deles é meio complicado para comer. Come de tudo que você der. Mas ele cheira muito antes de comer. Então, aproveita e deixa ele saber que aí fica a ração bem fresquinha sempre. Sim. E aí, às vezes, o que eu noto também, alguns casos, por exemplo, ração colocada muito perto da água, principalmente desses cães, que nem os meus que são mais peludos, né? Sim. E aí essa água caindo na ração acaba fermentando essa ração e também pode levar um quadro... Pode. Então, nessa sua investigação, até mesmo o manejo local e tudo é bastante importante, né? O local onde fica, como é que é feito, quanto tempo fica, né? Como você faz? Vocês deixam a comida o dia inteiro ou deixa ele tem um horário certo para comer? A pessoa fala, não, eu deixo de manhã,
até de noite. Não, você recolhe aquela ali, deixa fechada hermeticamente, para evitar contaminações. Molha a ração, às vezes eu pergunto assim, eu molho, não sei o que, e deixo lá. Nossa, uma hora ele come. Quando não come, bota no micro-ondas. Meu Deus do céu. Eu já peguei muito assim. Eu tô em casa, eu tô com 3 filhotinhos de 50 dias que nasceram agora. Então tá um caos. Porque os filhotes querem comer ração de adulto, os adultos querem comer ração de filhote. E aí dá aquela alteração. Mas graças a Deus, só pra variar, o Shih Tzu tem a mania horrível de comer. E aí a gente vai manejando da melhor maneira. E, então, assim, mas os veterinários hoje em dia têm percebido também essa importância das especializações. Sim. Né? E aí, como é que você vê essa mudança da mentalidade dos veterinários? Eu acho bem legal, hoje em dia, os veterinários, somente os que estão chegando agora no mercado, eu já vejo muita gente me perguntando, olha, eu queria ir para essa parte de gastroenterologia, queria acompanhar alguns atendimentos, que eu vejo o pessoal que antes de formar eles já estão pensando na sua especialidade, o que eles vão fazer especializado, porque antigamente a gente era veterinário, né? E bem antigamente, antes da gente, o veterinário está de porco, a galinha, e era veterinário. Assim, como eu falei, eu vou para fazer 20 anos de formado. Eu trabalhei ali no Vicente Pires uma época. Sim. Então ali eu atendia de calopsita, pata quebrada, cavalo com cólica, abscesso de coelho, o que aparecia a gente ia atendendo. Hoje em dia eu vejo que isso já mudou bastante. Sim. Né? Eu sou clínico geral. Uhum. Né? E eu vi que realmente mudou-se muito essa mentalidade. Né? E aí esse fato de encaminhar é bastante importante e interessante. Né? Sim, eu até atendi um dia desse um caso que o clínico recebeu um gatinho já idoso e ele falou, doutor, eu estou achando que é ou linfoma ou doença inflamatória intestinal, mas vou deixar contigo para a gente fechar esse diagnóstico. E eu conversando com a tutora, a gente decidiu entrar com os probióticos, uns pré-bióticos e um probiótico, um simbiótico, na verdade, seria essa mistura. E o gato está respondendo bem. Eu falei, olha, a gente não vai fazer uma laparotomia agora para coletar biópsias no seu animal que ele está respondendo bem. Vamos ver como é que ele reage, porque se eu entrasse com alguma outra medicação e ele melhorasse, aí eu poderia estar mascarando sintomas. Mas isso não, a gente está só regulando o intestino dele. Então, o animal ser anestesiado, né, todo esse processo. Um gato idoso, né, mais complexo. E abertura abdominal. Então, assim, vamos deixar para outra área, outra etapa, se realmente não melhorar. Então, eu vejo muito isso. As pessoas, às vezes, querem passar por um gastro também porque ele acha que o tutor vai ouvir melhor a opinião do gastro do que na dele, porque ele não é especialista, ele é clínico. Então, assim, olha, igual eu estou vendo muito parecido com a medicina, né? A gente vai no médico, ele fala, olha, você está com alteração, no clínico geral, né? Ele faz uma alteração, uma dor no ombro, ou passar um anti-inflamatório, fazer um raio-x, não tem nada, mas se continuar, você procura um ortopedista. Então, eu vejo muito nessa parte do veterinário também, que às vezes eles começam, olha, eu vou passar esse tratamento, mas se caso a gente não resolver, a gente tem um gastroenterologista, eu vou encaminhar vocês para ele. Então, que eu acho que está acontecendo bastante. Que eu brinco, antigamente, quando eu comecei, eu tenho 15 anos de formado, né? E quando eu comecei a atender, eu falei para o cliente que eu tinha que fazer um hemograma no cachorro dele, ele começou a rir. Aí eu falei, não, ele falou, é brincadeira, é brincadeira sua não, tu acha que você estava brincando comigo, tem hemograma mesmo de cachorro? Aí eu falo, cara, tem bastante coisa, mas hoje a gente tem ressonância, né, tem tomografia, tem endoscopia, então assim, a veterinária está evoluindo muito rápido e eu estou vendo que os veterinários também estão evoluindo, em sua maior parte, né, e estão vendo que não vai perder aquele cliente, ele encaminhando, ele vai só deixar aquela parte para um outro colega que vai manejar de uma forma diferenciada, que está sendo bem legal isso, essa interação. E muitas vezes eu preciso também do clínico, porque algumas outras alterações que podem acontecer. Já aconteceu de clínico me ligar, falar, doutor, o cachorro está mancando, se eu entrar com um meloxicam, vai atrapalhar seu tratamento? Eu falei, não,
Pode fazer, que não está entrando nenhum anti-inflamatório nele, não. Pode fazer, tem problema. Então, essa interação é sempre bom, né? É sempre bom. Porque a gente não resolve nada sozinho, somente na parte de gastroenterologia. Eu preciso do ultrassonografista, eu preciso do endoscopista, eu preciso, muitas vezes, de um bom profissional de raio-x. Eu vou encaminhar esse meu paciente. Eu atendi agora, um tempo atrás, um animal que ninguém conseguia resolver e veio para mim, já com endoscopia, já com tudo, e apresentando um quadro clínico que não batia com os exames. Eu falei, gente, mas tem uma coisa errada. E eu fui investigar mais a fundo, fui averiguar como é que estava o cortisol desse animal. E estava muito baixo, ele estava com a síndrome de Addison. E ninguém conseguia resolver. E aí eu entrei com o corticoide e ele começou a apresentar melhora. Eu fiz, bom, melhorou, ótimo, agora você vai ser acompanhada por um endocrinologista. Não é a minha área. E a cliente já veio com uma conversa comigo de eutanasiar o animal, porque já não aguentava mais de ver o animal sofrer. Que apresentava convulsão, apresentava anemia, tinha que fazer transfusões. E ela já não aguentava mais disso. E chegou uma hora que eu ouvi os exames e falei, não está batendo, ela vai melhorar. Não é nenhum nódulo, não é nenhum tumor. Fizeram aqui a biópsia. É só alguns pólipos no estômago. E agora o animal está bem. E foi bem interessante esse quadro, esse caso, porque é uma doença que não é muito comum, mas pelo fato da gastroenterologia, a gente tem que estudar outras áreas também. A gente tem que saber do... Eu gosto muito de luta, né? Eu faço jiu-jitsu, e eu vi o Royce Gracie que ele falava que quando ele começou, ele precisava aprender a diferença do karatê pro kung fu, porque ele ia lutar com o cara do karatê e o cara do kung fu, como é que ele ia se defender. Então, assim, eu tenho que aprender sobre endocrinologia, eu tenho que aprender sobre nutrição, porque isso está ligado na gastroenterologia. Então, porque todo isso acaba interferindo. Acaba interferindo. Então, às vezes, o animal tem Podem ser também fatores que vão te auxiliar a determinar também, né? Por exemplo, o setter, né, que tem muito problema com glúten, que eu vejo muito isso. Tem uma alergia a glúten. Então, a gente vai procurar uma ração que não tem glúten para ele, para tirar dessa área. Existem enfermidades específicas de raça? Tem. Como eu falei, o boxer e o bulldog tem essa colite ulcerativa comum da raça, genético, que vem deles. Estou tratando um que, graças a Deus, está indo bem. Em vez de quando apresenta umas 4 de umas diarreias no intestino grosso, mas essa outra já está quase mais complicado. O pastor alemão tem muito problema de insuficiência pancreática exócrina, que já não é no trato gastrointestinal, é uma glândula acessória, só que ela tem essa alteração nos ácidos, e aí não produz o suco gástrico, a lipase, e a gente tem que entrar com uma pancreatina para ela poder conseguir não ter diarreia, parar com as diarreias, né? E aí, às vezes, é muito esquisito, porque o animal, você vê o animal tá com um apetite voraz, feliz da vida, e com uma diarreia que ninguém aguenta. Um animal magro, assim, você começa a ver que tem uma coisa esquisita nele. E entra, às vezes, com essa suplementação, e o animal melhora. Então, assim, às vezes a gente vai dar raça. Por exemplo, bulldog que eu falo. Bulldog eu falo mais porque hoje em dia tem muito mais bulldog que boxers, né? Até por causa dos apartamentos. Então eu falo, a gente vai botar... Boxer é uma raça que tem visto pouco ultimamente, que nem Doberman. Doberman também é um trem que está sumindo. Eu estava vendo esses dias, parece que o Show está entrando em extinção. Sim, eu vi também essa história. E aí eu falo, a gente vai botar o carro na frente dos bois. A gente vai entrar primeiro com uma colonoscopia, no caso do seu bulldog, porque eu quero descartar. Lógico que a gente faz os exames de fezes antes, tudo, mas eu não vou entrar com nenhum tratamento, não vou mudar a dieta, não vou mudar nada. A gente vai primeiro fazer esse exame para eu descartar essa colite ulcerativa. E aí a gente descartando, a gente começa a tratar como um outro quadro qualquer. Mas quando é boxer, a gente geralmente... Ou boxers e bulldogs, né? Tem outras raças também, mas esses dois são mais comuns. E às vezes eu já vejo a conversa, assim, eu já... tá. Com o tempo também vai pegando mais ou menos já o direcionamento, né? E... geralmente, no caso dessa ulcerativa, doença inflamatória intestinal, síndrome de má absorção, geralmente o ideal é fazer biópsia, é isso? Sim, até para a gente poder diferenciar, né? Que eu falo, não existe, a gente consegue fechar um diagnóstico com ultrassom. É com a biópsia, a gente fazer tanto pancreatite, né? Algumas doenças em fígado, a gente precisa da biópsia.
o que limita muitas vezes por causa que o animal às vezes não está apto até para ser anestesiado. Então, gato idoso tem muito problema de linfoma e doença inflamatória intestinal. E a gente precisa da biópsia para resolver o histopatológico. E em alguns casos o imunistoquímico também precisa para conseguir fechar aquele diagnóstico. Então, gato idoso, eu geralmente falo, não entra com corticoide, porque você vai melhorar esse gato. E a gente não vai saber o que é. E daqui a pouco, se for um linfoma, daqui a pouco estoura tudo. A gente vai estar de uma forma que a gente não vai conseguir controlar mais. Então, gato já é um animal que a gente pede, antes de entrar com a medicação, já pede a biópsia. Agora tem cliente que não quer abrir seu animal, né? E aí a gente fala, olha, eu não vou conseguir fechar o seu diagnóstico, porque eu preciso saber, eu preciso ver para crer, né? Tem que saber o que está lá dentro para poder fechar o diagnóstico. Tem técnicas menos invasivas que você consegue também, sem precisar fazer uma cirurgia muito grande. Sim, algumas vezes a gente consegue com endoscopia, né? O problema é que há algumas alterações em gato somente dá no ilho e o endoscópio não chega naquela região. Então, quando é alguma alteração, o ideal no mundo perfeito seria fazer os dois, a endoscopia e a laparotomia, porque você consegue ver o órgão por dentro também, você consegue investigar ele todo, uma boa parte dele, pela parte interna. E a parte, você consegue ver uma visão geral e consegue um pedaço maior também, uma fração, uma peça maior para poder fazer a biópsia, né? Porque na endoscopia a gente só consegue pegar a mucosa e a submucosa. E na biópsia full-thickness, né, quando a gente tira todas as camadas, pega as 4 camadas e dá uma visão maior. Mas no caso por videocirurgia, talvez conseguiria também? É o futuro. Acredito que no futuro a gente vai fazer todas essas biópsias em minimamente invasiva, fica bem mais... Até a recuperação acaba muito melhor do sendo que fazer melhor, né? Uma abertura abdominal grande, né, para a gente pegar um pedacinho, às vezes, do órgão. E como é que você vê a questão já que a gente citei aqui a questão de cirurgia minimamente invasiva e tudo, o próprio futuro mesmo da gastro na rotina nossa, né? Sim. Como eu falei, né, tudo geralmente vai para o intestino. Então, alguns tratamentos, principalmente a longo prazo, a gente precisa fazer uma remodulação desse intestino. Entrar com alguns suplementos, alguns probióticos, prebióticos, para fazer com que melhore. Um animal com uma alteração, umas dermatites profundas, que tem que tomar antibiótico por bastante tempo, ou então imunomodulador. Então, muitas vezes a gente vai dar alteração também no intestino. Então, essa simbiose que fala do clínico, do especialista com o gastro, é bem interessante para a gente conseguir com que tenha uma saúde intestinal, né? E hoje, como está evoluindo muito a veterinária, acredito que algumas restrições dos tutores em fazer uma biópsia, por exemplo, vão diminuir com o tempo. Porque a gente fala, quando a gente pensa em abrir o abdômen do animal para tirar um pedaço, eu falo, mas doutor, precisa disso tudo mesmo. Tinha uma cliente que foi um caso parecido. Ela era americana, estava com esse gato dos Estados Unidos, veio para cá e lá fecharam o diagnóstico como doença inflamatória intestinal, só que não tinham feito nenhum exame histopatológico. Eu falei, olha, não dá para a gente fechar, mas não quis entrar muito nesse mérito, né? Porque eu ia falar, ó, os americanos falaram isso, que é esse brasileiro para... Mas a gente tem que fazer esse exame. Ela falou, não vou fazer, minha gata tem 17 anos, eu não vou anestesiar minha gata. Eu vou entrar com um imunomodulador para a gente resolver tentar resolver, mas se for um câncer, vai dar um problema. E a gata, segundo ela, foi a primeira vez que ela viu a gata fazer as fezes sólidas, né? Fez o cocô duro, vamos dizer. Que ela disse que o marido dela disse que viu, mas ela não acreditava que foi sido dela, porque ela nunca tinha visto. Então, assim, talvez se a gente falasse que ia ser um exame minimamente invasivo, né? Um tempo de anestesia menor, não ia precisar fazer uma abertura maior, ia ser um corte pequeno, a recuperação muito mais rápido, talvez ela pudesse pensar. Mas na hora que pensa de abrir o abdômen para tirar... Ainda mais eu penso assim, ainda mais tutor de gato, porque o gato, ele é... Eu brinco, que ele é mais...
doutora Selma, se ouvir, vai ficar brava comigo. Mais fresco. Porque não é que ele seja fresco, ele é muito mais seletivo. Sim. O próprio comportamento, porque num caso desse, por exemplo, uma biópsia intestinal, você não vai ter que ficar internado. Vai. E aí gato Vai, se internar eu tenho uma cliente minha mesmo que ela só come, a gata dela só come se tiver alguém conversando com ela. Então você não vai ter à disposição ou de um auxiliar alguém para sentar e conversar com a gata para ela ir comendo. Então às vezes até isso também pesa na hora do... E muitas vezes tem que passar uma sonda, né? Passar a alimentação por sonda. Isso, e aí o manejo, o gato vai ficando mais estressado, isso pode complicar mais. Então veja assim, o tutor de gato ele é mais exigente. Exigente. E o animal é exigente também, né? Termina. E eu brinco também que é o melhor para você atender, porque geralmente o detalhe está ali perfeito. Sim. Porque ele sabe a menor alteração que o animal tem. Vem coisa que a gente não vê, né? Que ele, não, mas isso aqui tá esquisito. Isso aí. Pior que não tá esquisito mesmo. Tem alguma coisa aqui que tá errado. Então, acho que realmente, se a gente tiver essas técnicas minimamente invasivas, essas coisas facilitam bastante. E hoje os equipamentos são muito mais modernos, né? A endoscopia antigamente, eu lembro que a primeira vez que eu vi uma ultrassonografia, eu fiquei totalmente decepcionado, porque eu vi um borrão. Né? A gente olhava, gente, o que está acontecendo? E o professor lá falando, tem isso aqui, tem não sei o quê, aqui é o estômago, aqui é o ringue, não via nada. Na endoscopia também era um negócio escuro que a gente via. Hoje em dia você vê claramente. Hoje em dia assim, o Franco teve aqui, aí assim, é bem... As imagens hoje em dia são muito boas, né? E o mercado começa a ver a área veterinária. Vamos começar daqui a um tempo a fazer uns endoscópios mais longos, uma área mais específica para os animais. Que estou vendo que está crescendo bastante essa área veterinária. Então, assim, acredito que já na Europa, tem um veterinário que ele fala que não faz nenhuma biópsia sem ser por endoscopia. A não ser que seja suspeita de tríade felina, né? Que aí ele tem que tirar uma parte do pâncreas, do intestino tem que circular para o mesmo, e do fígado, né? E aí não tem como. Mas fora isso, ele só faz por endoscopia. E aí... Lá eles já estão dessa... Porque também os aparelhos lá são mais baratos, né? Ele recebe em euro, né? Ele paga lá em euro. E não tem tanta carga tributária, igual aqui. Então, assim, facilita esse lado para eles também. Mas com o tempo vai chegar aqui também os aparelhos mais baratos. E também que daqui a pouco a gente vai ter até empresas brasileiras fabricando equipamentos de melhor qualidade. Sim, eu lembro que antigamente um raio-x digital era uma coisa absurda, tipo 1 milhão, 500 mil. Sim, hoje em dia é bem mais tranquilo. Conseguem comprar, às vezes, teve que me contaram que 100 mil, 80 mil já conseguiram comprar uma aparelho. A gente teve, assim, pelo menos na parte da radiologia, a gente teve acaba se aproveitando de algumas situações. A medicina humana eles foram obrigados a digitalizar tudo. Então você teve aqueles aparelhos que acabaram sendo trocados pelos digitais, e aí a galera acaba comprando aparelhos bons, mas em conta. Sim. E agora a gente está numa fase em que eles estão trocando também esses digitais, e a gente consegue aparelhos mais em conta. Sim. Né? Porque aparelhos 000 é muito caro ainda. Né? E hoje em dia a gente tem ressonância, tem tomografia, tem um monte de... Tem uma gama de apoio, né? Trabalhar. Que ajuda. Né? E lá na sua clínica você atende como clínico geral ou só gastro? Eu atendo como clínico geral lá e gastroenterologia e rodo Brasília atendendo na parte de gastroenterologia, né? Nas clínicas geralmente parceiras que me chamam, atendo com a GVET, que é a minha clínica na parte de gastroenterologia, e tem a M Galvão, que fica nas Niqueiras, que é onde eu atendo como clínico geral, que faz parte de cirurgia. Lá nas Niqueiras, qual é o endereço? Fica na Chácara 89, lote 20. A Niqueira, para quem não conhece, fica próximo a Águas Claras, fica no meio, entre Águas Claras e Riacho Fundo, fica lá. Fica uma região onde tem mais condomínios, mais casas. Mas hoje em dia eu estou focando mais na área de gastroenterologia. E pegando mais, a minha esposa está assumindo mais, ela formou, né, ela gosta muito, ela é uma excelente cirurgiã. Então ela já está praticamente atendendo todos os casos lá da parte da clínica geral, né? Ela quer ser especializada em cirurgia também. E eu estou deixando mais ela essa parte de clínica geral, que ela está indo muito bem. E estou mais focando na parte de gastroenterologia, que é o que eu estou
é a nova paixão agora, vamos dizer assim. E eu vejo que é uma área que tem grande crescimento também, Sim, né? sim. Antes aqui em Brasília tinha uma gastroenterologista. Hoje em dia tem acho que uns 6 ou 7. Já está cada vez saindo mais. Isso é bom. E cada vez eu acho ótimo, que é mais gente para a gente conseguir discutir de casa. Tem um grupo dos gastroenterologistas. Sim, aí facilita no até para vocês ajudarem a fechar diagnóstico, e né? joga um quadro, gente, aí um começa, eu faria isso, eu faria aquilo. Então, é bacana isso aí, que antes que você não tem ninguém para você recorrer também, começa a ficar um pouco, então pegar gente de fora, né? E quem é aqui de Brasília, a gente tem mais ou menos a mesma dores, né? Vamos dizer assim, a gente tem a mesma reclamação dos clientes, a gente sabe mais ou menos onde atender, qual cliente, isso aí eu atendi, não deu certo, vai procurar um de vocês. Então acontece isso também. Então às vezes pego, atendi um cliente teu, eu só mudei isso e isso. Isso é legal, né? Essa interação também sim. Ajuda bastante, né? Queria agradecer a presença, dizer que foi bastante informativo e acho que deu bastante luz até sobre o tema, né? E sobre a área, que a gente vê que não é tão simples e tranquilo, às vezes o vômito ou a diarreia mais crônica, né? Não é tudo resolvido com omeprazol e metronidazol, não. Combo básico. Tinha um professor meu que brincava que era o famoso tipo antibiótico anti-inflamatório, antiemético, e tá tudo certo. Né? Agradecer. Aqui a gente conta com a estrutura de produção e edição e toda a parte de marketing, vídeo, tudo do Estúdio Plano B, né? Estão aí um serviço bastante variado e diversificado, né? Agradecer novamente a presença, pedir para aqueles aí que assistiram a gente até aqui, agora curte, compartilha, a gente está também no Spotify, pode mandar sugestão, comentário, né? E agradecer, né? Muitíssimo obrigado, doutor Maurício. Eu agradeço. Espero ter, pelo menos, esclarecido algumas situações e divulgar a gastroenterologia, que é uma área bastante legal, que é uma área que realmente precisa de bastante estudo, está crescendo nos últimos anos, e elucidar alguns quadros que algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas, poder pelo menos nortear. Acho que foi bastante informativo. E é isso.